Olá, turma, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de português e hoje falaremos novamente sobre substantivos. Substantivos é a classe de palavras que nomeiam seres, objetos, fenômenos, lugares, dentre outros. Então, tudo que existe tem um nome e isso é classificado como substantivos. Eu posso classificar pessoas, lugares, objetos, tudo isso tem um nome. Então, esses nomes são substantivos. Os conteúdos da aula de hoje é gênero do substantivo, substantivo sobrecomum, substantivo comum de dois gêneros e substantivo epiceno. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o gênero do substantivo. Em português, os substantivos podem ser masculino ou gênero feminino. Então, gênero é masculino ou feminino. Vamos para os exemplos. O livro. Veja que o artigo o está na frente de livro. Então, se eu coloquei esse artigo o antes do livro, então ele é substantivo masculino. Caneta, eu posso dizer o caneta? Não, né? Então, é a caneta. Então, a caneta tem um artigo a e é substantivo feminino. Um giz. Um giz, o artigo 1 é masculino. Então, um giz é masculino. Uma borracha. Uma é um artigo feminino. E borracha é um substantivo feminino. Então, vamos lá. Repare. O substantivo é masculino quando vai aceitar o artigo o ou um. Quando eu uso o ou um, é masculino. E quando eu uso a ou uma, é substantivo feminino. Ó, o livro, masculino. A caneta, feminino. Um giz, masculino. E uma borracha, feminino. Alguns substantivos fazem o feminino apenas mediante o uso de desinências. Por exemplo, aluno é masculino e a aluna é feminino. Então, eu troquei o O pelo A e trocou o gênero. Outro exemplo, ó, menino, masculino, e menina, feminino. Então, essa desinência de gênero é o que muda para mim saber se é o gênero masculino ou o gênero feminino. Vamos aqui para alguns exemplos. Feminino, a vela, a vítima, a criança, a bicicleta, a amizade, a cólera, a alma. Masculino, o avião, o ídolo, o mar, o oásis, o sol, o dinheiro e o cônjuge. Agora vamos falar sobre substantivo sobrecomum. O que é substantivo sobrecomum? São os substantivos que designam pessoas e têm apenas um gênero, tanto para o masculino, tanto para o feminino. E apesar de eu colocar o artigo, a, o, um ou uma, sempre vai ser a mesma coisa. Por exemplo, quando eu me refiro à criança, a criança, ela pode ser a criança no masculino ou no feminino. O indivíduo pode ser também masculino ou feminino. E a vítima, masculino ou feminino. Note que mesmo eu colocando o artigo a ou o, no substantivo sobrecomum, eu não consigo diferenciá-los. Então, no substantivo sobrecomum, vai designar pessoas e mesmo eu utilizando o artigo, sempre eu não vou conseguir diferenciar se é masculino ou feminino. Exemplos. Substantivo sobrecomum, a criança, o ídolo, a vítima, tá certo? E são aqueles que vão ter uma só forma, tanto para o gênero masculino como para o gênero masculino ou feminino. Agora vamos para o substantivo comum de dois gêneros. São substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino. É parecido com o sobrecomum. Entretanto, a distinção vai se dar através do artigo, adjetivo ou pronome.
Lembre que mesmo eu colocando o artigo o ou a no sobrecomum, eu não consigo diferenciar se é masculino ou feminino. Já no comum de dois gêneros, eu consigo, ó. O motorista. Se eu coloquei esse artigo o e dá para mim saber que é o motorista homem, então é comum de dois gêneros, porque esse artigo vai diferenciar o sexo masculino ou feminino. Ó, a motorista. Então, eu consigo diferenciar. Então, é comum de dois gêneros. Meu colega, sabemos que é masculino, e minha colega é feminino. Bom estudante, masculino. E boa estudante, feminino. Então, o sobrecomum eu não consigo diferenciar, mesmo colocando os artigos. E no comum de dois gêneros, eu colocando o artigo, um adjetivo, que é a qualidade, ou um pronome. Eu consigo diferenciar. Um exemplo com um adjetivo. A motorista é bonita. Eu coloquei tanto o artigo a como bonita. Então, sei que essa motorista é feminino. Um pronome, ela é motorista. Se eu coloquei esse pronome ela, então eu sei que a motorista é feminina. Ou então, ele é motorista. Então, eu vou saber que é do gênero masculino. E o que é um substantivo epiceno? O substantivo epiceno é o mesmo e as palavras macho e fêmea são usados para mencionar cada gênero. O substantivo epiceno se refere a animais. Eu até coloquei aqui, ó, a borboleta, para vocês se lembrarem que o epiceno se refere a animais. Por exemplo, o abutre. Eu tenho que colocar macho ou fêmea para mim poder diferenciar o sexo. Então, o abutre macho ou o abutre fêmea. A aranha macho ou a aranha fêmea. O tigre, eu tenho que colocar macho ou fêmea para diferenciar. O tigre macho ou o tigre fêmea. A formiga macho ou a formiga fêmea. A borboleta, o condor, a tartaruga, o crocodilo e assim por diante. Então, eu só diferencio esses animais se eu colocar macho ou fêmea. Sabemos que tem outros animais que tem tanto masculino quanto feminino. Eu estou se referindo àqueles animais que eles não têm essa diferenciação, tá certo? Então, a gente vai diferenciar colocando macho ou fêmea. Recordando, substantivo epiceno é aquele que, para formar o masculino, acrescenta macho depois do substantivo e acrescenta a palavra fêmea para formar o feminino. Muito usado para designar o quê? Animais. E o substantivo sobrecomum? O sobrecomum é aquele que vai ter somente uma forma e um só artigo para ambos os gêneros. Então, eu não consigo diferenciar mesmo colocando o artigo a ou o. Então, esse aí eu não consigo diferenciar mesmo colocando o artigo, tá certo? E o substantivo comum de dois gêneros é o que tem uma só forma para ambos os gêneros com artigos distintos. Então, no comum de dois gêneros, eu consigo diferenciar colocando o artigo, o adjetivo ou um pronome, tá certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão praticar o conteúdo no livro de português nas páginas 131 a 133. Bons estudos e até semana que vem!